Senhor a todos os nossos amados e queridos ouvintes. É com uma satisfação muito grande no meu coração que mais uma vez nós estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo expositivo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje nós estaremos estudando o versículo 23 ao 25 do capítulo 4. E nestes versículos nós vamos encontrar a conclusão feita pelo apóstolo da doutrina da justificação pela fé. Então, antes de nós lermos o nosso texto e adentrarmos no nosso estudo específico, eu gostaria de rever aqui toda a estrutura literária da doutrina da justificação apresentada pelo apóstolo, ou a maneira em que ele nos ensinou estas verdades. E isto é de extrema importância para as nossas vidas, pois a partir do momento que nós conseguimos entender a maneira em que o apóstolo nos ensinou, as verdades bíblicas, elas começam a ficar mais claras em nossas mentes. Então vamos observar que a doutrina da justificação pela fé, ela é apresentada pelo apóstolo do capítulo 3 e do versículo 21 ao capítulo 4 e o versículo de número 25. Do capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, nós vamos encontrar o que acontece com um homem que foi justificado. Então observe que essa estrutura literária que o apóstolo nos apresenta, ela está dividida, em primeiro lugar, na apresentação da doutrina, que vai, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26. E nós encontramos nestes versículos que duas coisas principais o apóstolo ele busca que nós entendamos. Em primeiro lugar, que Deus ofereceu o seu Filho, e isto tornou possível o homem ser justificado. E o apóstolo ele se esforça para explicar a nós esta grande verdade. E em segundo lugar, a justificação, ela acontece na vida do homem pelo fato do homem acreditar no sacrifício vicário de Cristo. Nós vemos essa questão com detalhes na primeira parte do nosso estudo sobre a justificação. Em segundo lugar, nós encontramos do versículo 27, ainda do capítulo 3, ao versículo 31, o apóstolo apresenta três verdades. E estas três verdades, elas têm o objetivo de nos levar a desenvolvermos a fé justificadora. Olha que coisa interessante. O apóstolo, ele diz que a justificação é pela fé. Então, ele precisa ensinar-nos como desenvolvermos esta fé justificadora. E nestes versículos do 27 ao 31, ele coloca três grandes verdades que são as bases para o desenvolvimento desta fé. E são eles, em primeiro lugar, o homem não tem de que se vangloriar. Não existe nada que o homem possa sentir-se orgulhoso em relação à salvação. Em segundo lugar, ele nos diz que Deus é Deus de judeus e também de gregos. Ou seja, nós entendemos nessa questão que é muito importante isto ficar claro na nossa mente, porque o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que está disponível a todos os homens. E isto é maravilhoso, porque isso nos leva a nós continuarmos
a levarmos a palavra. Isto nos leva a continuarmos firme quando nós entendemos que o nosso Deus é o Deus de todos os homens. E o apóstolo, ele buscou deixar claro esta grande verdade para nós nestes versículos. E em terceiro lugar, ele nos ensina que a fé não anula a lei. Ou seja, quando a fé ela é gerada em nossos corações, obrigatoriamente nós obedecemos ao Evangelho. E isto é de extrema importância e necessidade de entendimento. Ok? Então, eu já te convido, nós temos aí estas explicações nos vídeos anteriores. O capítulo 4, o apóstolo ele vai fundamentar a exemplo de Abraão, de que nós somos justificados igual a Abraão. E do versículo 1 ao versículo 8, ele vai deixar claro como Abraão foi justificado. E a conclusão do apóstolo é, sem dúvida, que Abraão foi justificado pela fé, sem as obras da lei. Nós estudamos esta questão do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 4 de Romanos. Em segundo lugar, ainda no capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 5, o apóstolo ele vai se preocupar em nos mostrar em como vivia Abraão quando a justificação aconteceu na sua vida. E nós entendemos aqui nesta porção que o apóstolo deixa claro que era na incircuncisão, um período em que Abraão estava incircunciso e que também era um período antes da lei. E isto é muito importante nós entendermos. Então o apóstolo no versículo 16 e no versículo 17 do capítulo 4, ele começa a concluir a explicação, a exemplo de Abraão. E nestes dois versículos, ele retoma os 4 pontos fundamentais que ele apresentara da doutrina da justificação pela fé. E estes 4 pontos são: a justificação é pela fé. Em segundo lugar, a justificação é segundo a graça. Em terceiro lugar, a justificação é a todos os homens. E em quarto lugar, a justificação tem Abraão como exemplo. Então, estes dois versículos do capítulo 4, o versículo 16 e o versículo 17 é de extrema importância para as nossas vidas, porque ele apresenta estas 4 verdades que foram apresentadas por ele. É importante também observarmos que nestes versículos ele nos coloca o Deus em que Abraão acreditava. E ele deixa claro que Abraão acreditava no Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. Observem ainda que do versículo 18 ao versículo 22, o apóstolo ele vai nos mostrar como era a vida prática de Abraão, ou como era o relacionamento do patriarca Abraão com o Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. E ele vai colocar então diante de nós as características da fé de Abraão, ou seja, como Abraão vivia diante do Deus em que acreditava. E na conclusão, no versículo 22, ele nos deixa claro que isto lhe foi imputado como justiça, ou seja, a maneira que Abraão viveu diante de Deus levou Deus a confirmar a fé que Abraão tinha. E isto aconteceu
em Gênesis, capítulo 22, e o versículo de número 12. E agora, então, o apóstolo ele faz a conclusão geral da doutrina da justificação pela fé. E nesta conclusão, ele aplica toda a verdade que fora ensinada à igreja e a todos os homens que creem em Jesus. Então, esses 3 versículos é muito importante nós compreendermos. Então vamos ler Romanos, capítulo 4, do versículo de número 23 ao versículo de número 26. Eu quero ler aqui na Nova Versão Internacional, para que nós possamos ter uma compreensão clara em relação a estes versículos. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 4, versículo 23 ao versículo 25. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. 2 coisas de extrema importância para nós compreendermos nestes 3 versículos a maneira em que o apóstolo ele aplica toda a verdade da doutrina da justificação pela fé à minha e à tua vida. Em primeiro lugar, nós precisamos entender aqui o significado da palavra. Lhe foi creditada. Observem que está escrito assim: as palavras lhe foi creditado. Em primeiro lugar, ela significa que não foram escritas, ou esta expressão lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele. Ou seja, o apóstolo ele vem tratando da questão de Abraão, e ele nos ensina que a justificação ela foi creditada por Deus na vida de Abraão, a partir do momento em que Abraão creu em Deus. Agora aqui nesta conclusão o apóstolo está nos ensinando que esta palavra ou esta expressão lhe foi creditada. Ela não está na Bíblia apenas por causa de Abraão. Oh, aleluia! Ou seja, da mesma forma que Deus creditou justiça na vida de Abraão por meio da fé que Abraão tinha em Deus, também a nós será creditado. E isto está muito claro na sequência do versículo, aonde o apóstolo diz que estas palavras, elas também referem-se a nós. Olha o versículo de número 24. Mas também para nós. É muito importante esta questão colocada aqui pelo apóstolo. Porque nas versões que nós analisamos este versículo 24, todas elas estão escritas, mas também a nós. O apóstolo aqui, é muito importante nós entendermos isto, que ele se inclui justificado por Deus através da sua fé, igual
a Abraão. Então ele nos diz que todos os homens, Deus creditará justiça a todos os homens. Por quê? O pronome nós significa Paulo, a igreja de Roma, os judeus, os gentios, os homens de todos os tempos. E isto é maravilhoso. E o que nós entendemos aqui é esta verdade, que Deus creditará justiça, igual creditou a Abraão, em nós. Só que a sequência do versículo está muito clara. Em nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Olha o que o apóstolo ele coloca aqui diante de nós. E eu fico maravilhado na conclusão deste estudo sobre a doutrina da justificação pela fé, de ficar claro na minha mente que todos os homens, eles têm possibilidade de serem justificados. E isto acontece pela fé. Só que o apóstolo, ele vem tratando, ele vem nos ensinando como nós desenvolvermos esta fé. Ou seja, o ensinamento aqui, amados, é que Deus, ele nos deixou o caminho para nós sermos justificados. A partir desta afirmação do apóstolo, que tem sido para a minha vida um pilar muito forte, ela tem causado uma mudança muito forte na minha vida, no sentido espiritual, sentimental, na maneira em que eu percebo que começa a acontecer o relacionamento, até mesmo a oração, a maneira que nós oramos, quando nós entendemos aqui esta verdade, que Deus creditará justiça a todos os homens que crerem. Eu quero fazer aqui algumas observações em relação a esta afirmação do apóstolo. Em primeiro lugar, observem onde deve estar a nossa fé. Ou seja, a fé justificadora. Ela tem que estar em Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Olha que coisa tremenda. Então nós encontramos aqui aonde a nossa fé tem que estar. Em Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Em segundo lugar, observem aqui nesta declaração qual a força que leva ao aumento da nossa fé. Ou seja, o que produz, o que leva a nossa fé a aumentar é que Deus ressuscitou Jesus. Ou seja, a ressurreição de Cristo Jesus, ela nos capacita a nós fortalecermos-nos na fé. Por quê? Na morte de ressurreição, Jesus Cristo conquistou para nós todas as vitórias que nós precisávamos, como morte ao diabo, a todos os poderes que podem existir na face da terra. Jesus, ele conquistou a vitória para nós na sua ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, oh aleluia, é a força que nos leva ao aumento da nossa fé. Em terceiro lugar, observem esta expressão, que Deus creditará. Não pode haver dúvidas em nossos corações de que Deus creditará. Então eu deixo aqui um conselho, e este entendimento já há muito tempo o Senhor vem despertado ao meu coração, a importância de você orar e pedir a Deus que aumente a sua fé. Pedir a Deus que te ensine a você desenvolver
esta fé justificadora, porque isto é indispensável para a vida do crente. Veja que não há dúvida no coração do apóstolo. Quando ele disse Deus creditará, ele disse com propriedade. Por quê? Deus creditou a Abraão, Deus creditou a Paulo e Deus creditará a mim e a você quando esta fé ela foi fortalecida no Senhor. Em quarto lugar, observem que esta expressão ela está direcionada a todos os homens. E isto é um dos pontos que o apóstolo ele vem procurando deixar muito claro. É a todos os homens que creem, oh aleluia, em Deus, através de Jesus Cristo. Observem que a justificação pela fé, ela é uma graça, é uma graça de Deus que está disponível a todos os homens que crerem em Deus através de Jesus Cristo. E eu confesso que esta verdade ela tem produzido efeitos muito grandes na minha vida. Aleluia. Agora, em quinto lugar, para nós concluirmos aqui estas argumentações ou estas observações a respeito desta afirmação do apóstolo, nós vamos entender que a Trindade está aqui nesta declaração. Quando o apóstolo diz assim, Deus creditará justiça a todos os que crerem em Deus, que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. A Trindade, ela se faz presente nestes versículos, porque observem, o Pai ressuscitou o Filho. O Filho deu condições de crermos e o Espírito inspirou ou colocou esta grande verdade no coração do apóstolo, no meu e no teu coração, para nós entendermos esta verdade de que Deus, ele creditará justiça sobre a vida de todo homem que crê em Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Oh, aleluia! O desejo do meu coração, sincero, aleluia, é que Deus coloque no meu e no teu coração esta verdade. E a cada dia que passe, nós possamos entender com maior profundidade, com maior clareza, oh aleluia, estas verdades tão importantes para as nossas vidas. Após nós observarmos o significado da palavra lhe foi creditado, o apóstolo ele coloca ainda uma segunda questão para nós nestes 3 versículos. Ele nos diz o que aconteceu com Jesus. Ele nos deixa claro que Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados. E aqui, amados e queridos irmãos, é a essência do Evangelho. É o motivo de eu estar aqui falando a vocês a palavra. É o motivo, é o que me deu condições, é o que me dá condições, porque por mim mesmo eu jamais estaria aqui falando a palavra. Até pelos acontecimentos na minha vida, pelos sentimentos, pelos pensamentos que muitas das vezes acometem as nossas mentes, os nossos corações, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Eu somente estou aqui porque Jesus, ele foi entregue pelos meus pecados. E o apóstolo, aleluia, ele precisa
que nós entendamos isto. O Espírito Santo de Deus quer que eu e você entenda isto, porque isto é a essência do Evangelho, é o âmago da doutrina da justificação pela fé, é o que deu condições de tudo acontecer, é porque Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Em segundo lugar, ele ressuscitou para a nossa justificação. Oh, aleluia! E eu compreendo que estas declarações aqui do apóstolo, o Espírito Santo de Deus pode revelar aos nossos corações. E a partir da revelação de Deus aos nossos corações, destas verdades aqui, a vida da igreja, a minha e a tua vida, ela nunca mais será a mesma. E eu não tenho dúvida que este é o grande milagre que Deus quer produzir em nossas vidas. E eu digo isto com toda certeza, com experiência própria. Eu estava conversando ontem com um amigo meu do estado do Paraná, da cidade de Toledo, meu irmão Ivan. Um grande abraço a você, a Josiane, a toda a sua família aí. E eu estava dizendo a ele que estas verdades produzem vida nas nossas vidas. E isto faz toda a diferença. E é exatamente isso que Deus quer para mim e para você. Então, amados, Deus abençoe a todos. E que estas palavras sejam levadas, essas palavras sejam estudadas, sejam meditadas, e que o Espírito Santo possa produzir em nossos corações estas grandes verdades. Então, nestes versículos, o apóstolo, ele traz a vida de Abraão diante de nós e nos diz assim: olha, nós seremos justificados da mesma forma em que Abraão foi justificado. Ou seja, ele teve fé, e a fé que ele teve foi a fé prática, a fé que obedeceu à voz de Deus em todos os sentidos. Deus abençoe. Eu quero orar com você nesta oportunidade. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta oportunidade eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tens feito por nós. Até que o Senhor nos abençoou, até que o Senhor foi gracioso para as nossas vidas. Meu Deus, nós estamos neste estudo tão importante. Meu Deus, chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou. Agora, Senhor, eu preciso desta graça na minha vida. Eu preciso, Senhor, desta ação do Teu Espírito na minha vida e na vida de cada um que nos ouve através desta palavra. Que a fé seja desenvolvida em nossos corações através do entendimento da Tua palavra. Continua conosco, Senhor. Meu Deus, na próxima semana nós estaremos fazendo a nossa conclusão a respeito deste ensinamento tão profundo. E então dando continuidade nas bênçãos, no que acontece na vida do homem que alcança de Ti este modo de viver, esta graça, meu Deus, tão maravilhosa para nossas vidas. Tudo que eu te peço, Senhor, é que o Senhor nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Querendo Deus, nós estaremos aqui na próxima semana dando continuidade neste estudo tão maravilhoso. Amém.